Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypicards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPicards. Tá esperando o que? Acesse mypicards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o T e piu mais uma vez. E bem meus amigos, estou aqui para falar mais uma vez, quer dizer, para falar de mais uma carta da nova coleção de Brothers of Legend, que é uma coleção que vai dropar aí em breve no TCG, não sei dizer exatamente quando, mas já teve early opening por parte de alguns youtubers por aí, ou seja, ela deve dropar em breve já no início de dezembro. E dentre algumas coisas interessantes que vem nessa coleção, eu não lembro se ela é a que vem o Access Code ou se é a que vem o Droplets, independente de qual seja, os reprints são muito bons. Eu tô gravando esse vídeo com o layout da live. Alguém acabou de se inscrever. Puta que pariu. Mas enfim, a carta que a gente tá falando aqui, em específico, é um suporte pra passarinhos. Pois é, mais um suporte pra passarinho que é a Wing Requital, ou Wing Rectal pros mais íntimos aí. A Wing Requital é uma carta que tem um efeito muito bom. Simplesmente ela tem a coisa mais atrativa possível pra você ver. É basicamente como uma bela mulher com pênis. Então, não tem como você não ser atraído por essa carta, porque ela tá escrito compre duas cartas. E a gente vai tentar falar um pouquinho sobre essa carta, porque um dos decks que está no high level do competitivo, que é justamente o deck de Lady Lusk Tree Brigade, além do Flanderize, tem a capacidade de usar essa carta. Daí a dúvida que fica, no final das contas, é: vale a pena usar essa carta? O quão impactante essa porra é? Ou será que ela é simplesmente um foguinho de palha? O assunto de hoje basicamente é esse, meus amigos, então partiu, vamos lá. E muito bem, meus amigos, antes de você prosseguir com o vídeo, eu tirar essa carta aqui da frente, eu quero dar um recadinho rápido pra você. Eu vou colocar essa tela aqui na frente, nessa tela eu vou colocar aqui o meu Opera, tá? Porque aqui você tá vendo, deixa eu tirar minha webcam da frente, né? Óbvio, aqui vocês estão vendo tudo bagunçado. Ai meu Deus, porque eu não organizo de fazer meus vídeos antes de gravar. Puta que pariu, não façam isso, tá? Se você for ter um canal, não faça isso. Enfim, eu quero mostrar isso aqui pra vocês, que é o novo projetinho que eu tô tendo, né? Que é pra fazer esse novo canal, como vocês podem ver, que é o canal exclusivo pra eu postar somente jogos comentados, que é o T-Shadow Grinder. Quase que eu coloquei Monk Flip no nome do canal, mas vai ficar T-Shadow Grinder por enquanto, tá? Então, a proposta é tá fazendo todos os jogos comentados que eu já trago aqui no canal, eu vou trazer pra esse canal aqui, tá? Então eu vou deixar o link na descrição e eu peço, por gentileza, se você gosta de assistir o meu conteúdo e quer continuar vendo jogos comentados, novamente está aqui a minha webcam, então se você quer continuar vendo jogos comentados, a ideia é que não seja mais nesse canal aqui, é que seja nesse novo canal que eu vou deixar o link na descrição pra você se inscrever, Shadow Grinder. A ideia é fazer os jogos comentados por lá, e não vou só fazer os jogos comentados que eu faço, por exemplo, a ideia de fazer, já tem um vídeo lá que eu postei, né, falando de porquê eu quero fazer esse canal, de trazer, por exemplo, nessa primeira semana, galera que jogaram, os brasileiros que jogaram o LCS, pra gente comentar alguma partida deles do ponto de vista dele, claro, e dando as minhas opiniões em cima do que eles falarem. Afinal de contas, a gente viu alguns jogos aqui, teve gente que criticou, enfim, a gente vai tentar ver algumas opiniões do ponto de vista deles. A ideia é fazer isso eventualmente, claro, a grande maioria vai ser eu comentando os jogos do High Hit do DB, mas eventualmente eu vou trazer alguns jogadores BR que não tem canal, que não tem tanta visibilidade assim, simplesmente por não quererem falar de Yu-Gi-Oh!, eu imagino, não tem canal nem nada do tipo, mas que são jogadores muito bons. A ideia é que eventualmente eu trago eles pra comentar aqui com a minha opinião fecal e a opinião muito boa deles, baseado em algumas gameplays. Então, eu peço encarecidamente que você se inscreva aí no canal, todo mundo que tá assistindo, link na descrição. Agora sim a gente passa pro objetivo e o assunto do vídeo em si, assim que eu achar a transição. Muito bem, meus amigos, então aqui deixa eu tirar a tela do YouTube da frente. A gente vai partir agora pro nosso querido e amado Yu-Gi-Oh! Pro, onde você está vendo um exemplo de decklist de um Lady Lusk. Eu não coloquei aqui a decklist do Lady Lusk que ganhou o LCS no fim de semana. Se você quer saber mais ou menos como é, dá uma olhada aqui que eu comentei todas as 16 decklists. Mais ou menos eu comentei por cima as 8, né, principalmente, mas tá lá o comentário das 16 se você quiser dar uma olhada lá. Inclusive, como eu fiz live, performou extremamente mal esse vídeo, me deu raiva. Mas enfim, continuando aqui, o Lady Lusk é o deck de passarinhos e a Wing Requital, que é a carta do objetivo desse vídeo, ela diz o seguinte: se você controla 2 ou mais monstros com diferentes nomes, e não Winged Beast Monsters, e não Winged Beast Monster, tá, beleza. Se você controla 2 monstros com diferentes nomes, mas não controla
monstro que não... Caralho, mas não controla monstros que não sejam Winged Beast. Ou seja, se você tem 2 passarinhos com nome diferente, por exemplo, tem 2 passarinhos com nome diferente, bastando que sejam Winged Beast, contanto que você não tenha outros tipos de monstros na mesa, você ativa o Wing Requirement e simplesmente compra 2 cartas. Paga 600 pontos de vida e compra 2 cartas. E pagar 600 pontos de vida é imoral. E aí você compra 2. Porra, que carta boa do caralho. Essa carta compra 2 cartas, simplesmente sem mais nem menos, pagando simples 600 pontos de vida. O Prosperity lá banha uma carta de carta, Extravagância, a mesma coisa. O Desires, idem. Então, essa carta simplesmente paga 600 e compra 2 cartas. Isso é muito, mas muito bom. Puta que pariu, que carta boa. A princípio, o que a gente consegue ver, ela só diz Winged Beast, tá? Ela não diz Winged Beast, Dark Winged Beast, é só Winged Beast. Então, se você joga de Red Raptor, é muito comum você colocar 2 monstros na mesa, você pode ativar o Wing Requirement e comprar 2 cartas. O deck é só de Winged Beast, então Starter Combo, Special, pra poder fazer o Force Strix, dá essa carta, compra 2. Black Wing, a mesma coisa. O Passarinho Light Lusk, idem. E também o Flounder Reese, já que basicamente todo mundo lá é Winged Beast. Qual que é a questão em volta dessa carta? Ela é de fato muito boa. Você olha pra ela e você quer colocar 3 no teu deck. Agora, a ideia, olhando um pouquinho mais a fundo, porque sempre que vem alguma carta, a gente fica desesperado. Meu Deus, essa carta é broke, muito boa, puta que pariu, vai quebrar o Yu-Gi-Oh! Mas será que é isso mesmo? E é isso que a gente vai tentar debater agora sobre esse card que vem aí em Brothers of Legends daqui a alguns poucos dias. Entendeu? Beleza. Muito bem, então... Quais pontos positivos dessa carta? Primeiro, você compra 2 cartas, pronto, não tem nada além disso. É um ponto positivíssimo, positivíssimo. Geralmente, esses decks de passarinho de Winged Beast, não tem deck de controle nesse sentido. Você pode chamar o Flounder Reese de deck de controle, mas basicamente é o deck de combo, tá ligado? Onde a mesa dele é extremamente opressiva, você constrói suas jogadas via engine, o que é diferente do deck de controle, como por exemplo um Altergeist, um Eldritch, que você precisa usar múltiplas traps, e aí você depende muito das cartas que vem. É claro, teu deck build conta e conta muito, mas no final das contas é muito baixa a probabilidade de você sair construindo jogada com a tua própria engine. Por isso que eles não são tão bons assim, porque isso torna-os inconsistentes, muito dependente das decks que você compra. O Flounder Reese, por exemplo, não é assim. Ele precisa totalmente da engine dele rodando, o que torna ele extremamente mais frágil do que os outros decks, por exemplo, já que pelo menos com cartas de main deck, digamos assim. Tudo bem que os outros decks de controle tomam o Lightning Storm, o Ciclone, Twin Twister, Evelyn, esse tipo de carta. Óbvio, eles tomam muito dolorido, porque eles dependem muito das cartas que eles setam e é muito difícil jogar com a própria engine. O Flounder Reese, por outro lado, ele é um deck de cúmplice, de combinação de 2 passarinhos, pra sair combando lá, fazendo um monte de vantagem, ficando com 20 cartas na mão, Floodgate na mesa, vai. Esse é o objetivo, tá? Então, ele é um deck de combo no final das contas, mas... Quando a gente para ver a carta de compra, a gente tem que ver alguns contextos. Primeiro, o que a carta de compra tem que fazer? Não é só comprar 2 cartas, tem que ver o contexto em que ela vai comprar 2 cartas. Então, no caso, essa carta aqui do Wing Requirement, se você for usar ela no Flounder Reese, que eu não tenho Flounder Reese no meu Yu-Gi-Oh! Pro, tem só lá no outro, droga. Mas a ideia é você comprar cartas que te ajudem a jogar. Comprar cartas depende muito do estado do jogo, com o que você quer fazer com elas. Por exemplo, o Prosperity é uma das cartas mais versáteis do Yu-Gi-Oh! Atual. Essa carta é muito boa. O custo dela é alto? Para alguns decks sim, mas ela é tão boa que vale a pena correr esse risco. Então, se você tá lá com a tua mão e você vai construir a tua jogada, por exemplo, jogando de Light Lusk, você tem lá, mano, 2 passarinhos desse. Cara, por enquanto eu não quero olhar o topo do meu deck pra eu pegar uma carta não. Tá? Então eu vou tentar fazer a minha play, vai depender muito do estado do jogo, tá? Se for Epossade, se não é, lá. Enfim, se eu vou jogando e não vou tomando nada, porra, tá safe. O meu é um deck de combo, eu consigo fazer jogada com 1, 2 cartas no máximo, tá ligado? Eu construo minha full play. Então, essa carta aqui vai me ajudar a contornar as questões negativas do deck, porque eu quero comprar carta pra eu dar push no cara, ou dependendo da situação eu quero comprar carta pra ver o meu side, certo? Certo. Só que o Prosperity é tão versátil nesse sentido, porque você olha as cartas e aí se você já combou de passarinho, você dá esse Prosperity pra 6, meu irmão. E se você colocou cartas de side, você colocou aquela Feather Storm, eu esqueci o nome da carta, aquela trap de... Essa trap aqui, cara, você pode escavar e achar ela. Se você botou Floodgate no passarinho, você escava e acha ela e pega pra mão. Se você tá numa matchup muito específica contra um Drytron e você sai de Psycho Reader, você pega o Psycho Reader. E então ela é muito versátil. E, dependendo da situação, você simplesmente deu normal sumo dessa menina pra invocar essa aqui da mão, deu special dessa pra invocar a marrom da mão, o cara te deu Veiler, e você não tem mais nada de passarinho,
fudeu. Aí você dá o Prosperity, escava e pega algum extendzinho, tá ligado? Daí eu baixo um passarinho, faz o Exceed, pega extend e aí você joga. O Prosperity é muito versátil nesse sentido. O Desires, a mesma coisa. Por mais que você bana as 10 cartas do teu deck, você compra e você tem um controle de quando você vai poder ativar ela ou não. E aí, depende. Se você tá no começo da jogada, você dá a carta de compra pra se desbricar. Dependendo da situação, você dá ela como bait pra interação de um Ash, por exemplo. Ou você comba e no final você dá ela pra achar cartas extras. De como você já secou a tua engine já girou, você buscou muitas cartas, a probabilidade é que venha muito mais cartas de tech, dependendo da quantidade, né, da porcentagem de cartas que você use, de engine e techs. Então a chance é que venha, tipo, mais tech, já que você já secou muito a tua engine, tá ligado? Quando você dá esse tipo de carta no final. Essa é a ideia. Agora, a Wing Requital, por que eu falei tudo isso? O que ela faz? Se você controla 2 monstros com diferentes nomes e não controla monstros que não sejam Winged Beast, paga 600 e compra 2 cartas. Tá. Em que cenário essa carta é boa? Quando você já tá jogando, certo? E se você já tá jogando, será que é bom usar essa carta? Essa é a questão, tá ligado? Esse é o pensamento que eu acho que tem que ter por trás dessa carta. De qual é a aplicabilidade dela, o quão versátil ela é. Se você tá com 2 passarinhos na mesa, cara, você já tá combando de Light Lust, que é o deck mais relevante que eu tô falando hoje. Se no Flounder Reese você já tá com 2 passarinhos na mesa, você já combou. É muito complicado de você ter 2 passarinhos na mesa e não tá combando mesmo assim, tá? Então a ideia das cartas de compra, cartas de busca, coisa nesse sentido, o Prosperity é praticamente uma carta de busca, né? Enfim, a ideia é você ter a versatilidade de dar ela no começo pra te desbricar, dar ela no meio pra ser um push, depende muito, ou dar ela no final pra ser pra tentar encontrar tech, cartas que você ainda não tem, mas que você já combou. Então pode ser follow-up ou pode ser tech extra, pra você interagir com o oponente extra fora da tua engine. Essa é a ideia, essa é a versatilidade que as cartas de compras têm que ter. A Wing Requital simplesmente não tem isso, porque pra ela ser boa, você tem que estar jogando. Não tem como eu abrir relativamente bricado, ter a Wing Requital e ativar ela pra me desbricar. É muito complicado. Tudo bem que se for um deck de full passarinho, tá ligado? Que usa muito menos Tri-Brigade, a chance é muito maior de você poder colocar os passarinhos na mesa. Porque esses passarinhos aqui, esse precisa que ter um no campo, mas precisa que tenha outro na mão. E o Nerval ajuda nisso, ajuda. A Spell te ajuda nisso, ajuda. Se você tiver qualquer passarinho legal desse aqui, ele pode buscar quem falta. E, por exemplo, você tem a verde, você busca a marrom, tá ligado? Se você tem a marrom, você pode buscar verde e invocar a marrom da mão. Você pode invocar cinza e pega follow-up, enfim. A Spell é absurda, ajuda a conectar tudo. Mas, no mundo onde você não tem elas e precisa de alguma variação pra poder combar antes de colocar a tua carta na mesa pro cara poder interagir cedo com ela, por exemplo, porque com esse deck aqui, eu acho que o ideal é você interagir cedo. Claro, depende muito de como o cara tá jogando. Mas, por exemplo, dar na Spell é estranho, mas nessa menina é muito bom de dar hand trap, tá? Muito bom de dar hand trap nela, de Veiley, Impermanence, esse tipo de coisa, porque senão você não consegue dar mais. O Exceed que vem não sofre alvo, lá na frente já foi pro caralho, às vezes vale a pena dar no Tri-Brigade, mas enfim, só se for a única hand trap que você tem, porque você tá com medo de tomar push, então é muito complicado. Então é difícil de justificar essa carta a esse ponto, de você usar ela, um slot bom de cartas dessa carta no teu deck, de usar 3-off, quem sabe um 2-off, sei lá, pra colocar ela no teu deck, porque ela não te desbrica, ela simplesmente vai colocar o teu jogo, vai te ajudar a ganhar o jogo que você já tá ganhando. E essa, pra quem não sabe, é a definição de win more. Eu posso tá queimando a minha língua, mas em termos estruturais de carta de compra, eu acho que esse é o conceito em volta da Wing Requital, tá ligado? Eu acho que é isso. Quando a tua mão já tá boa, ela deixa a tua mão insana. Mas quando a tua mão tá relativamente bricada, ela não te ajuda a te desbricar. É muito complicado pra você colocar 2 passarinhos na mesa sem tá bricado. Se você colocou 2 passarinhos na mesa, você tá jogando. E aí, precisa dar o Requital? Não era melhor sua outra carta? Se fosse o próprio Prosperity, se fosse um Desires da vida, se fosse outra coisa, se te desse mais versatilidade de como você pode usar ela, não seria legal? Sem falar que nesse deck, especificamente nesse deck, na verdade, só o Flounder Reese é quem coloca full Winged Beast na mesa. Mas nesse deck aqui, você vai passar pelo F0 pra jogar em volta de Nibiru, então você vai fazer os 2 passarinhos Exceed, por exemplo, aí você dá a Requital pra poder comprar, mas aí ainda tem carta no teu deck que você quer tirar, então você não tem a possibilidade de secar o teu deck ao máximo com a engine pra dar ela e comprar 2 cartas pra aumentar a probabilidade de vir cartas de tech, por exemplo, você pode comprar engine repetida, tudo bem, vai ser follow-up, vai, mas, né, você nem tem esse controle, sabe qual é? No deck de Raid Raptor, a mesma coisa, você vai colocar lá o Bardichos, os Warrior na mesa, qual o deck eu falei? O Raid Raptor, parecido, Needle Fiber, blá 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 blá, então, eu acho essa carta estranha. Ela é muito boa, ela fala compra 2, não tem como essa carta ser ruim, mas aí a gente precisa pesar os quesitos. Eu acho que pela restrição dela, ela pode não ser uma carta tão popular e tão boa assim. Pra falar que a carta é boa, mano,
é só ver que ela compra duas. Tem muita... Essa carta pode ser muito boa, eu posso estar queimando a minha língua. Eu só quero dar uma de advogado do diabo e quem sabe dar uma visão que talvez você não tenha tido ainda. Simplesmente pensando que essa carta é absurda e broken, mas cara, olha tudo isso que eu te falei. Será que ela vai ser tão usada assim, tá ligado? Ela é muito nichada? É. Mas no nicho que ela tem hoje, ela seria tão absurda? Esse é o pensamento que eu quero deixar pra você hoje. E aí, eu abro a oportunidade pra você dizer aí nos comentários se você concorda comigo, se você discorda, dá a tua opinião. E, claro, por favor, se inscreva no novo canal pra gente ver jogos comentados juntinhos, grindando lá no DB. Então é isso, se você gostou, curte, escreve mais conteúdo, se inscreve. Então é isso aí, valeu, falou e até mais!